transporte ferroviário. Constituído de via permanente, ou seja, material rodante, sistema de comunicação e sinalização, essa via permanente representa um conjunto de instalações e equipamentos de infraestrutura e de superestrutura, sendo que a infraestrutura são todo esse conjunto, né, esse complexo de obras destinadas a formar a plataforma da estrada e suportar a superestrutura, que por seu turno é a parte da via permanente que recebe os impactos diretos da composição ferroviária, trilhos, dormentes, lastros, sublastro, acessórios de fixação, aparelhos de mudança de via, preparação da via férrea de um modo geral, certo? A infraestrutura que deve ser mantida para chegar às paradas, às estações, aos pátios, etc. Tudo isso constitui a superestrutura da parte da via permanente nesse transporte ferroviário. Um outro transporte importantíssimo na logística é o transporte rodoviário, que é realizada em estradas de rodagem, né, asfaltadas ou não, que utiliza veículos do tipo caminhão, do tipo, por exemplo, carretas, sob pneus de borracha. Não há necessidade de nenhuma estrutura específica maior para carga e para descarga. E esse tipo de modal, ele tem algumas vantagens importantes, ou alguns pontos positivos que nós poderíamos colocá-los, assim como um dos mais flexíveis e ágeis no acesso de cargas, a simplicidade do seu funcionamento, a rapidez exigida pelo embarcador é atendida, a agilidade e a rapidez na entrega da mercadoria, a unidade de carga chega à mercadoria ao contrário dos outros modais. O caminhão vai buscar justamente a carga. A exigência da embalagem é ter um custo menor. As mercadorias entregues diretamente, sem que este tenha que buscar, a movimentação menor da mercadoria, a redução de riscos e avarias é muito mais, digamos assim, controlado. Mas também esse tipo de modal tem pontos negativos. O custo do frete é mais expressivo, a capacidade de tração da carga é reduzida, né? Você tem realmente esses elementos assim negativos. Um outro ponto importante dessa área de logística é a roteirização de veículos, né? Que são definidos como os pontos de oferta e os pontos de demanda, as cidades, as localizações, os dispositivos, as possíveis ligações, considerando distâncias e tempos de carregamento e de descarregamento, né? Que é traduzido pelo componente fortíssimo que são as rotas, né? A rota é um conjunto de demandas e as suas ligações. E nesse contexto aí, nessa relação de logística, nós temos as rotas justamente denominadas como rótulas em pétalas e rotas em estrelas. Quando você fala em rotas em pétalas, você está realmente falando em rotas iniciadas no depósito e terminadas no outro depósito, propriamente dito. E as rotas em estrela são iniciadas em depósitos, mas não terminadas neles. Tem outras bifurcações, tem outras derivações. Vocês deem uma olhada no documento que fala sobre essa 7ª unidade, que lá tem algumas outras considerações em relação a essa questão de roteirização. Um outro tipo de modal é o modal dutoriário. Ocorre através de tubulações, ocorre através de grandes complexos que atravessam terra, superfície, ou atravessam de forma submersa mares, oceanos, rios e lagos. Uma das formas mais econômicas para o transporte de grandes volumes, no caso, os derivados de petróleo, o gás, os álcools líquidos, os gases, a água, o azeite, os sucos. E eles
Esse transporte dutoviário é caracterizado por três grandes grupamentos: os oleodutos, os gasodutos e os minerodutos, cada um representando justamente o complexo para conduzir óleo, petróleo, combustível, gasolina, diesel, álcool, querosene, nafta, etc., como sendo feito através dos oleodutos. Os gasodutos, como o próprio nome diz, transporta e carrega o gás natural. Tá? Nós temos um exemplo no Brasil de um gasoduto entre o Brasil e a Bolívia com aproximadamente 3.200 quilômetros de extensão. E os minerodutos, né, transportam salgema, transportam minérios de ferro, concentrados fosfáticos, etc., e são feitos, evidentemente, né, nesse complexo aí de minerodutos. Por fim, o nosso transporte, o outro modal conhecido é o transporte, é o modal aéreo, né? E ele é feito por meio de aviões, evidentemente, que nesses